Majin Buu, um dos vilões mais absurdos das histórias dos animes, né? Um vilão icônico em Dragon Ball, cuja teve alguns dos seus aspectos históricos modificados em Dragon Ball Super. Pra quem me acompanha sabe que geralmente eu mais analiso, disserto, debato aqui até certo ponto mais sobre o mangá de Dragon Ball, escrito e totalmente dirigido pelo Akira Toriyama, né? O Dragon Ball Super é uma coisa um pouco mais à parte, é uma coisa que tem mais influências de externos, menos do titio Akira. Então muitas coisas ali talvez é muito além do que combina com Dragon Ball normal, o clássico, né? E uma dessas coisas tem diretamente relação com o Majin Buu que a gente vai comentar hoje. Ninguém entende os poderes do Majin Buu, ou melhor, até a gente compreende, né? A gente tenta. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre um acontecimento bem específico lá da saga Amor, alguns acontecimentos para ser mais preciso, e correlacionar com a história que a gente conhece mais casualmente do Majin Buu em todo o Dragon Ball, beleza? Se você gostou da ideia aqui, se você tá curioso sobre o que é esse acontecimento, eu imagino que muitos de vocês saibam, se vocês são fãs de Dragon Ball já devem saber, então vamos trocar uma ideia e bater um papo sobre isso, beleza? Eu sou o Peter, sejam bem-vindos a mais um vídeo e simbora! Vocês já estão carecas de saber, igual o Kuririn, que o Akira Toriyama tinha algumas coisas, vários componentes importantes da história de sua obra que ele ia pensando a cada semana em Dragon Ball. É normal do Akira e isso é uma coisa que aconteceu e está marcado na história. Então muitas composições de poder, de estrutura, algumas coisas que ele pensava para alguns personagens foram mudando de capítulo a capítulo, porque era o jeito que ele trabalhava, beleza? E uma das coisas que a gente pode supor que foi trocada foi até mesmo o próprio poder do Majin Buu. Eu fiz um vídeo curto lá no meu shorts mostrando que o poder do Majin Buu a gente já tinha basicamente conhecimento de qual mais ou menos seria desde a aparição de Yamo Spopovich lá no torneio de artes marciais. Se vocês forem lembrar, galera, com aquele medidor de poder que o Babidi deu para o Yamo e o Spopovich, ele tinha 18 pontos de energia, ou seja, a quantidade de energia exata para despertar o Majin Buu. Gohan, em sua forma de Super Saiyajin 2, marcava 5 pontos e 9, podemos dizer assim, quase 6 pontos exatos, ou seja, quase um terço do poder necessário para despertar o grande vilão. Ele teve sua energia roubada e esse poder foi depositado no casulo do Majin Buu. Logo em seguida tivemos o confronto de Vegeta e Goku em Super Saiyajin 2, no qual eles estavam poderosos o suficiente para complementar os outros 12 pontos ali e 20%, podemos dizer assim. Os outros 12,5 quase, né? Um pouco menos do que isso, porque era quase 6 o do Gohan ali na marcação. E com esses 12 mais alguns quebrados, aí sim Majin Buu conseguiu renascer do seu casulo. Ou seja, galera, na matemática básica aqui, elas por elas, o poder do Majin Buu era igual à soma do poder do Gohan, do Vegeta e do Goku em Super Saiyajin 2. É óbvio, é nítido que provavelmente esse não era todo o seu poder, mas era a energia necessária para grande parte do seu poder ser despertado. Ou seja, o Akira Toriyama não colocou essas informações do mangá à toa, ele queria nos dizer que esse era ali o poder do Majin Buu. Só que isso mudou até de uma forma certa rápida, né? Depois que ele adicionou a carta Super Saiyajin 3 pro Goku, no qual a gente meio que ficou sabendo, né, por meios de, enfim, databooks e outras coisas. Eu tenho algumas críticas fortes, alguns databooks que não respeitam muitas coisas de Dragon Ball, mas o fato do Super Saiyajin 3 multiplicar 4 vezes o Super Saiyajin 2, aqui faria total sentido com o mangá, já que o Goku Super Saiyajin 3 tinha mais poder que o Majin Buu, e na nossa conta ali que o Majin Buu tinha 3 vezes o Super Saiyajin 2, para ser mais preciso, o Super Saiyajin 2 de Goku, Vegeta e Gohan. Então aqui faz total sentido o Goku ser mais poderoso que o Majin Buu, certo? Sim. Porém, o Akira Toriyama decidiu trocar tudo isso de vez. Eu não sei se ele achou o Majin Buu muito fraquinho, mas ele resolveu separar os Majin Buus, dando uma personalidade maligna pro próprio Majin Buu, que era mais poderoso que o próprio Majin Buu gordo, e que na transição para o Super Buu ele ficou ainda mais poderoso. Ou seja, o Majin Buu se auto-comeu e ficou mais poderoso até mesmo que o Goku Super Saiyajin 3. Então daqui pra frente você já conhece a história. Foi necessário o Gotenks combater com ele, depois chega o Gohan na história, que enfrenta esse Majin Buu, depois ele absorve o Gotenks, pipipi, pau, até a gente chegar lá no Vegito, e até a gente chegar lá no momento que o Goku e o Vegeta começam a tirar os casulos dentro do corpo do Majin Buu.
Mas Peter, por que você está falando tudo isso? Eu estou dando o panorama aqui geral, galera, pra vocês entenderem uma coisa. O Majin Buu até aqui em Dragon Ball, ele, por mais que o Akira fosse mudando algumas coisas, alguns fundamentos de seu nível de poder, fazia sentido, beleza? Era um vilão que a gente não tinha bagagem de história, porque o Akira não trabalha com histórias passadas. Ele sempre trabalhou de uma forma um pouco assim, rasa a apresentação e ia contando a história do vilão, do personagem, a partir do momento que ele aparece. É assim com todos os personagens de Dragon Ball, e com Majin Buu não foi diferente. Então a gente foi conhecendo mais desse vilão com o passar do tempo que ele fosse entrando em ação na obra, beleza? Aí o que acontece, galera? O Majin Buu retrocede à sua primeira forma, a forma de Kid Buu, beleza? A forma mais maligna, mais cruel de todas. E pra fazer sentido com a história, deveria ser a forma mais fraca, não é? Não necessariamente. A queda do poder do Majin Buu foi tão grande que o próprio Goku e o Vegeta ficaram muito mais confiantes em consegui-los derrotá-lo. Tanto é que o Goku comete a ousadia de quebrar os brincos Potaras. Só que o que eu acho que aconteceu aqui, galera? Na lógica, na prática, era pro Goku ter muito mais poder pra derrotar o Majin Buu com certa facilidade. Até porque é a primeira versão, né? Ele não tinha nenhum upgrade de poder aqui. Só que o Akira Toriyama não achou que ficaria tão interessante esse combate. Então o que ele fez? Ele nerfou o Super Saiyajin 3 e upou o Kid Buu. Goku fala que mediu o nível do poder do Majin Buu errado, que ele era mais poderoso do que ele imaginava e que ele estava prolongando a luta de propósito, sem motivo nenhum, tá ligado? O Majin Buu ganhou mais poder aqui. E o Goku, com seu downgrade lá do Super Saiyajin 3, ele falando que não poderia usar todo o poder de um Super Saiyajin 3 por ele estar vivo, né? E com um corpo morto, essa energia não desgasta ele tanto, ele acabou sendo muito surrado na luta contra o Kid Buu, sendo necessário a Genkidama ali para derrotar o vilão de uma forma épica. Ou seja, Dragon Ball ali basicamente acabou sem a gente ter a explicação do porquê Goku e Vegeta não conseguiram medir com precisão o nível do poder do Kid Buu. Ele é simplesmente mais forte, até mesmo depois que ele cuspiu o Majin Buu gordo pra fora, né? Porque antes os dois ainda tinham uma composição de poder do outro, mas o Kid Buu ainda estava mais forte que ele e ainda mais forte que o Goku. Então como isso era possível? Bom, a explicação viria em Dragon Ball Super de uma forma bem bizarra. Chegamos na Saga Moro, onde um personagem novo aparece, Imeros. Imeros tenta roubar o Majin Buu da Terra porque o vilão Moro havia sido solto, né? Havia sido escapado. Sido escapado é complexo, né? Ele havia escapado da prisão galáctica, um ser antigo com poderes mágicos impressionantes. E a única coisa que funcionava no Moro era a magia do grande Senhor Kaiô, do Supremo Grande Kaiô, né? Cuja estava dentro do Majin Buu gordo. Logo o combate entre eles acontece, Moro acaba ficando mais poderoso e ele acaba superando até mesmo os poderes do grande Kaiô. Então Meros explica o que acontece no mangá. Ele fala que como o Majin Buu bom herdou as características físicas do grande Kaiô, ele presumiu que ele também havia preservado o poder de Deus dele, mas que talvez o poder havia ficado com Majin Buu mal. Ou seja, aqui basicamente Dragon Ball Super está nos dizendo que o Kid Buu lá atrás tinha ficado com os poderes divinos do grande Kaiô. Então é por isso que ele estava muito mais forte do que o Goku imaginava. Então era por isso que ele estava muito mais poderoso até mesmo que o próprio Majin Buu gordo, porque ele estava com os poderes divinos do grande Kaiô. Tá, Peter, mas o quão poderoso era o Kid Buu com aquele poder? O quão forte, o quanto de poder divino ele tinha em termos quantificados? Isso é uma coisa que é mostrada também na Saga Moro. Enquanto o Goku está passando maus bocados contra o Moro que havia se fundindo com a Terra, os guerreiros Zero até tentam dar as suas energias juntos com a do Vegeta para o Goku, mas não adianta nada, é muito pouca energia para ele conseguir passar pelas barreiras do Moro. É então que uma quantidade imensurável de energia divina aparece de prontidão pra galera ali. Vegeta então utiliza aquela gigantesca quantidade de energia para dá-la ao Goku, e a gente acaba descobrindo que aquela energia nada mais nada menos era do Ubi, a reencarnação do Majin Buu malvado que herdou todos os poderes divinos do Supremo Kaiô, do grande Senhor Kaiô. Esse poder foi tanto, galera, que o Goku foi capaz até mesmo de fazer uma espécie de Suzano maluco e conseguiu selar os poderes do Moro, um feito que o Goku com
seu próprio poder divino no instinto superior, não foi capaz de fazer. O único que tinha sido capaz de fazer isso foi o Meros, que é um anjo. Vocês estão entendendo o patamar que Dragon Ball Super deu para um Kid Buu lá atrás, somente upando grotescamente os poderes do Supremo Kaiô? Basicamente, os poderes divinos do Supremo Kaiô eram muito maiores do que o do Goku, porque quando ele recebeu essa adição de energia, ele ganhou uns poderes inimagináveis, cara. Dragon Ball Super acabou upando tanto poder de um personagem que não era pra ser tão poderoso, que não passava de um Kaiô, gente. Aí vai vir muita gente dizendo: ah, Peter, mas veja bem, a energia divina ela é mais especial, ela é diferente do que normal. É verdade, ela é diferente do que normal e isso foi trabalhado com o tempo em Dragon Ball. Quando o Goku desperta a sua forma de Super Saiyajin Deus, ele já adquire poderes divinos ali, o que se tornou ele capaz de entrar em combate até mesmo com o Deus da Destruição. Logo em seguida foi acontecendo diversos acontecimentos. Goku dominou o instinto superior, que é uma técnica que nem deuses da destruição são capazes de dominar, até mesmo o Bills tem muita dificuldade com ela, o que obviamente upou ainda mais os poderes divinos do Goku, e tudo isso ainda é pouco comparado ao poder divino do Supremo Senhor Kaiô. Faz sentido pra vocês, galera? Pra mim, não faz nenhum. O Kaiô pode ser uma divindade, pode ser um deus, mas os personagens guerreiros mortais, em sua maioria, já superaram a maioria deles. Upar o grande Kaiô dessa forma foi um erro, porque se a gente for levar ao pé da letra que Dragon Ball Super é a continuação do Z, ou a continuação do mangá oficial de Dragon Ball, então o Kid Buu lá atrás não era pra ser derrotado nem fodendo, nem com a Genkidama. Ah, mas o Kid Buu não conseguia usar os poderes do Kaiô. Não importa, ele tinha aquela energia dentro dele, cara. E se não fosse utilizado magias especiais que auto-nerfassem o poder do Majin Buu para ele ser pelo menos aprisionado, ele não era pra ser derrotado com aquela Genkidama, conhecendo agora a dimensão dos poderes divinos que ele tinha dentro dele, cara. Acho tudo isso muito louco, muito sinistro, mas eu quero saber do que vocês pensam. Claro que eu sei que muitos de vocês vão criar ali, né, algumas teorias, algumas desculpas, podemos dizer assim, do que pode fazer mais sentido pro Kid Buu ali não ser tão poderoso assim no final das contas, ou pro Supremo Kaiô não ser tão poderoso assim. Eu tô curioso pra ver a criatividade de vocês. Mas olhando assim fica difícil realmente a gente conseguir defender alguma lógica aqui em termos de poder. Acabou que Dragon Ball Super upou muito o poder do grande Kaiô, o que consequentemente upou o poder do Kid Buu, o que consequentemente faz com que a luta geral no final ali contra o Kid Buu e até mesmo o Majin Buu em si em geral, até porque o poder do grande Kaiô esteve com o Majin Buu o tempo todo na saga ali, basicamente, exceto quando o Majin Buu gordo se separou dele, faz com que toda a saga do Majin Buu meio que ficasse assim, bizarra, né? Porque, enfim, o Vegito que basicamente solou o Majin Buu Gohan, que tinha o poder do Kaiô, que tinha o poder do Mishiki Gohan, tinha o poder de todo mundo dentro dele, seria mais poderoso que o Goku instinto superior agora, tem mais poder divino? Qual que é a lógica? Enfim, gente, é muita loucura. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima.